Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Gi Ferreira e aqui a vida acontece com fé, Bíblia e café. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um assunto que me afetou muito durante a minha infância, adolescência e parte da vida adulta. Esse assunto é a solidão. E eu quero dividir com vocês trechos de um livro que me ajudou muito nessa questão. E o nome dele é A Dama, Seu Amado e o Seu Senhor. As três dimensões do amor feminino. Me veio à mente lembranças onde eu me senti simplesmente sozinha no mundo. Vou explicar. Na minha rua eu tinha algumas amigas e elas eram mais velhas. Então eu era acostumada a conversar com as meninas mais velhas, enfim. E, por exemplo, na escola, eu tinha muita dificuldade de me conectar com alguém da minha idade. Eu lembrei de vários momentos em que eu me senti sozinha. E o primeiro deles, lá na pré-escola, onde eu pedi para brincar com uma menina e ela disse que não. E aí depois veio vindo outras memórias, onde, por exemplo, na terceira série, eu lembro de ir para o recreio, né, para o intervalo de aula, e eu me escorar assim na parede e eu olhar em volta e todas as meninas tinham o seu grupinho. E na sala de aula, nessa terceira série, nós tínhamos espelho de classe, então não tinham muitas meninas próximas a mim ali. E cada uma tinha ali o seu grupinho, ou se conheciam do mesmo bairro, de morar perto uma da outra, ou sentavam perto na sala. E aí eu lembro de estar nesse intervalo, de eu me escorar na parede, eu olhar em volta e pensar, caraca, eu não tenho ninguém. Eu me sentia totalmente sozinha e não sentia a liberdade de chegar para alguém, chegar em um desses grupos e começar a conversar, enfim, e tentar me encaixar. E me veio essa cena na mente, me veio esses pensamentos na mente. E aí eu fui lembrando de outros momentos também em que eu não me senti parte, sabe? Na minha adolescência também eu passei pelo processo de conversão quando eu tinha 14 anos. Então, muitas coisas mudaram, muitas pessoas se afastaram, meu ciclo de amizades mudou. Em muitos momentos eu me senti sozinha também. Claro que nesse caso foi por conta do processo de conversão, onde algumas amizades já não faziam muito sentido e não foi por escolha minha, mas naturalmente nós acabamos nos afastando. Pois na vida adulta também, um exemplo, eu sou casada desde os 21 anos. E o meu esposo às vezes saía para jogar bola, às vezes eu acompanhava ele, às vezes eu não acompanhava, mas eu lembro que quando eu escolhia não acompanhar e eu ficava em casa, eu ficava um pouco perdida, assim, eu não sabia o que fazer direito, sabe? Eu simplesmente olhava em volta e ficava sentindo um desconforto. Até olhava uma série, fazia algo assim, mas não me sentia confortável enquanto eu estava sozinha. Foi aí que a Isabel, uma amiga nossa, iniciou um clube do livro para mulheres. E um dos livros que nós lemos foi esse, A Dama, o Seu Amado e o Seu Senhor. E logo no início dele, na página 21, eu li aqui um trecho que eu vou ler com vocês daqui a pouquinho, que me fez refletir sobre o motivo de eu ter esse desconforto em estar sozinha em casa, por exemplo, né? Porque eu já era adulta. Não fazia sentido algum, porque eu tinha outras amigas que diziam: nossa, quando meu marido sai, eu fico super tranquila, eu faço coisas para mim, eu tomo um banho demorado, eu assisto algo que eu gosto, eu faço minhas unhas, eu faço uma leitura. Enfim, muitas delas pareciam estar muito confortáveis e saber o que fazer quando a esposa não estava em casa, que hoje eu entendo que é o natural. Mas na época, para mim isso parecia muito estranho. Então, quando eu li esse trecho, eu comecei a descobrir o que poderia estar acontecendo comigo. E foi onde eu dei o pontapé inicial nesse processo de cura, onde eu comecei a me entender esses sentimentos, esse desconforto de estar sozinha e esse sentimento que eu tive ao longo da minha vida. Comecei a buscar no meu passado o que poderia ser e com a ajuda do Senhor eu pude ser curada. Então, eu vou ler aqui com vocês. É na página 21. Mas, se quisermos ser indivíduos aptos, devemos desenvolver a habilidade de abraçar a nós mesmos. A autoimagem positiva não é arrogante. Ela é necessária para procurar um relacionamento sadio com os outros. As pessoas com baixa autoestima são obsessivas demais para poder apreciar alguém. Elas se agarram aos outros como uma trepadeira ao muro. Precisam de outros para ficar de pé. E essa necessidade é compulsiva e extenuante.
Torna-se praticamente impossível encontrar alguém que a aprecie como pessoa se você não permitir que a vejam como uma força estabelecida e estabilizada na Terra. É preciso que a ouçam cantar a sua própria canção, devem ouvir o seu solo. Cante a melodia de sucesso e todos desejarão acompanhar essa música. Certifique-se, porém, de que só participem aqueles que se harmonizem com a sua autoimagem. Você, na verdade, treina os outros para tratá-la conforme a sua maneira de se tratar. Para mim fez todo sentido, principalmente a parte onde diz que pessoas de baixa autoestima são obsessivas e precisam de outros para ficar de pé. Eu percebi que, ao longo da minha vida, desde a infância, eu busquei muito a aprovação das pessoas. Começando lá na infância, eu buscava muito pela aprovação dos meus pais, por exemplo. Sempre fui uma ótima aluna, tirei ótimas notas, ganhava certificado de melhor aluna da sala. E sempre que acontecia isso, eu levava esse certificado, normalmente para o meu pai, mostrava para ele toda empolgada, toda feliz. E a verdade é que o importante ali para mim não era o certificado, não era a conquista, sabe, de ter conseguido a melhor nota da classe, por exemplo. Era o fato de eu mostrar o certificado e do olhar que ele me dava de orgulho em troca. Sabe? Eu cresci com essa necessidade de mostrar o quanto eu era boa. Não era por estar conquistando algo por mim, por estar evoluindo, por estar crescendo, né? Por estar aprendendo, me desenvolvendo. Não era essa a questão para mim. Era o fato do valor que o outro ia colocar sobre mim a partir dessa conquista que eu tive. Então, os meus relacionamentos frustrados ao longo da vida, de amizade, enfim, familiar, foi porque eu buscava obsessivamente que as outras pessoas colocassem um valor em mim. Então, se alguém não queria brincar comigo, não via um valor em mim, eu me sentia diminuída. Quando eu me via sozinha, eu não sabia como reagir, porque eu precisava que o outro colocasse valor em mim. Eu não sabia qual era o valor que eu tinha, eu não achava que eu tinha valor. Então, o meu processo de cura relacionado a esse assunto começou já na minha vida adulta. Ou seja, para trás eu tinha uma enorme bagagem de relacionamentos frustrados, de relacionamentos onde eu pesava sobre a vida da outra pessoa, a obrigação dela de colocar um valor em mim. Então eu percebi que muitas vezes eu me chateava com as outras pessoas pensando que elas não estavam me valorizando, quando na verdade eu estava colocando sobre elas um fardo muito pesado, que era o de calcular o meu valor. Elas não tinham essa obrigação. E eu me tornava tão obsessiva em buscar isso na outra pessoa que acabava envenenando aquele relacionamento. Então, por exemplo, eu tinha uma amiga, sempre fui muito magoada com ela, por conta de que eu achava que ela não me dava o devido valor. Mas, na verdade, eu nunca olhei para o lado dela e pensei que talvez eu estivesse colocando esse fardo sobre ela. As pessoas não têm que colocar um valor em nós, entende? Não é papel delas fazer isso, não é o papel delas construir a minha autoestima, não é papel das outras pessoas preencher o vazio que há dentro de nós. E mesmo já conhecendo a Deus e entendendo que o vazio que estava dentro de mim só podia ser preenchido por Ele, por eu não conhecer esse lado meu, essa necessidade minha, eu acabava pecando nessa área. Eu acabava deixando um cantinho ali daquele espaço vazio para que outras pessoas viessem e preenchessem. Só que elas não podiam fazer isso. E eu forçava tanto a barra para que elas conseguissem preencher esse vazio que muitas vezes eu me frustrava nesses relacionamentos, acabava afastando as pessoas por isso. Então, a minha frustração de estar sozinha é porque eu não enxergava o meu valor quando eu estava sozinha. Porque inconscientemente eu estava colocando essa responsabilidade de colocar o meu valor em mim a outras pessoas. E eu quero ler um outro trecho com vocês, que é um pouquinho mais adiante, na página 23, que diz o seguinte: Essa noite então, cara amiga, põe a mesa para um comensal e sente-se diante de você mesma. Beba o vinho forte de seus próprios pensamentos e ria às gargalhadas com alguma lembrança humorística que não pode compartilhar com ninguém senão com você mesma.
Será que antes da noite terminar você se achará aquecida pelo fogo de seus próprios sonhos e talvez sussurrando muito baixinho a confissão de que pela graça de Deus aprendeu finalmente a gostar da sua própria companhia? Será que o fato de estar só não necessariamente significa que você se sente solitária? Você já se divertiu alguma vez ou está guardando todas as suas habilidades sociais para alguém que não está presente? Se estiver, essa declaração dá a entender que você não é suficientemente importante para exigir o seu próprio respeito. Eu cheguei nessa parte foi quando o Senhor abriu os meus olhos a respeito de solitude. Solitude não tem a ver com estar solitário. Solitude tem a ver com você estar sozinho e mesmo assim não se sentir só, conseguir apreciar a minha própria companhia. Ele abriu os meus olhos para reconhecer o valor que eu tenho para Ele. O valor que nós temos para Jesus é o preço de uma vida. Ele pagou o maior preço possível por mim e por você. Ninguém precisa colocar um valor em mim, eu não preciso largar esse fardo para mais ninguém, porque Jesus morreu na cruz, porque ele achava que eu tinha muito valor, eu valia uma morte de cruz. E quando ele abriu os meus olhos para isso, eu finalmente consegui dar espaço para que ele preenchesse esse vazio que eu tentava ao longo de todos esses anos preencher com pessoas. Quando ele ocupou esse lugar, eu percebi que, mesmo que eu esteja absolutamente sozinha, em casa ou em algum lugar, eu nunca vou estar só de fato. Eu compreendi que o meu valor não está naquilo que as pessoas colocam sobre mim, mas está nos olhos do Senhor sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou e não o que as pessoas dizem que eu sou. Então, minha amiga, se você em algum momento já se sentiu sozinha ou se sente desconfortável quando não tem alguém fisicamente do teu lado, eu te convido a buscar no Senhor o motivo disso. A buscar no Senhor o motivo pelo qual você não se sente satisfeita quando está só com você mesma. E eu te convido a orar ao Senhor e pedir que Ele te revele o motivo de você estar se sentindo assim, para que você consiga apreciar a sua própria companhia, para que quando você estiver com alguém, você consiga aproveitar tão bem esse momento, a ponto de não despejar sobre ela um fardo que não é dela, a ponto de poder acrescentar na vida do outro, ao invés de estar sempre correndo atrás de buscar algo que ele possa colocar sobre você para que você se sinta melhor. Então, assim como o livro me convidou um dia a sentar na minha própria companhia e descobrir coisas que eu amo, eu te convido também a entrar nessa jornada de autoconhecimento, onde você vai buscar a completude em Cristo, não nas pessoas, onde você vai dar espaço para que Ele complete todo o vazio que está dentro de você. E assim, quando você for se relacionar de alguma forma com alguém, seu marido, diante de seus amigos, diante de seus familiares, você não esteja tentando se agarrar a eles obsessivamente para buscar algo deles, mas você vai estar completa e vai conseguir desfrutar de relacionamentos saudáveis. Eu espero ter te ajudado nesse assunto. Espero que essa experiência que eu compartilhei com você seja útil para a sua vida. Eu agradeço a você que ficou até aqui e eu desejo que a paz de Cristo esteja com você, seja onde você estiver ou com quem você estiver. E mesmo que você esteja sozinha, que você se sinta completa e acompanhada por Ele. Eu te convido a se inscrever no canal. Se você gostou desse assunto, curta esse vídeo, vai me ajudar muito. E eu te espero aqui no próximo vídeo, onde a vida acontece com fé, Bíblia e café.